Você já viveu aqueles momentos em que a sua cabeça simplesmente não para de pensar? Você até tenta trabalhar, tenta descansar e até mesmo dormir, mas a sua mente começa a pensar em tudo ao mesmo tempo. Você lembra de algo que você fez ontem, depois você começa a lembrar de alguma coisa que você tem que fazer amanhã, e depois começa a imaginar cenários de coisas que nem aconteceram e muito provavelmente não vão acontecer. E quando você percebe, você está preso dentro da sua própria cabeça. E quanto mais você tenta parar de pensar, mais os pensamentos aparecem. E se você já passou por isso, eu quero te ensinar uma técnica simples que pode te ajudar muito nesses momentos. Você vai demorar cerca de 15 minutos e vai precisar fazer uma coisa muito simples: escrever. Pensar é uma coisa muito natural. Na verdade, pensar é uma das coisas mais importantes que o nosso cérebro faz. O problema aqui não é você pensar. O problema é quando esses seus pensamentos ficam girando em círculos. Quando a sua mente fica repetindo várias e várias vezes as mesmas situações, as mesmas ideias, as mesmas dúvidas, os mesmos cenários, as mesmas preocupações. E isso não acontece uma ou duas vezes, é várias e várias e várias vezes. E isso geralmente acontece bastante quando a gente está ansioso, preocupado ou sobrecarregado. A nossa mente, ela tenta resolver os problemas, só que muitas das vezes ela tenta resolver esses problemas apenas pensando neles. E isso cria um ciclo muito cansativo. Você pensa em algo e esse pensamento puxa outro pensamento e mais outro pensamento e mais outro pensamento. Trazendo um exemplo, é como se você estivesse ali com o teu computador aberto e a cada pensamento é uma aba. Então é como se abrisse tantas abas que chega uma hora que o computador não aguenta e ele trava. E só depois que você fica sobrecarregado que você para e vê que a tua mente está completamente cheia. E você pode se perguntar, pô, mas é só parar de pensar. Mas para quem já tentou fazer isso, você sabe que não funciona. Quando você diz pro seu cérebro, não pense nisso, ele faz exatamente o contrário. Eu vou te dar um exemplo bem simples. Não pense em um elefante rosa com bolinhas amarelas. Provavelmente no exato momento que eu disse isso, você imaginou o elefante com as bolinhas amarelas. Isso acontece porque o cérebro, ele precisa pensar na coisa para conseguir evitá-la. Então, quando você tenta forçar sua mente para parar de pensar em algo, na prática você vai continuar trazendo esse pensamento de volta. E agora eu vou te falar sobre a técnica dos 15 minutos. A ideia é o seguinte: quando você perceber que você está com pensamentos excessivos, você vai pegar um caderno. Se na hora você não tiver um caderno, tu pode pegar um papel, uma folha solta, e de último caso, se você não tiver o caderno, não tiver o papel, não tiver uma caneta ali, alguma coisa, você pode fazer no bloco de notas do celular, mas eu aconselho que seja caderno e caneta. Sempre dê preferência para você escrever à mão, porque o ato de escrever ajuda muito a desacelerar a mente. Quando você escreve com a mão, você precisa parar, desacelerar, movimentar o corpo. E isso ajuda o cérebro a sair daquele estado de pensamentos acelerados. Então bora aqui para a parte mais prática, pro exercício. Você vai pegar, colocar um cronômetro de 15 minutos. Você vai começar a escrever absolutamente tudo que está passando na sua cabeça. Você não precisa se preocupar se aquilo que você está escrevendo faz sentido. Você não precisa ficar se organizando de alguma forma, se você está escrevendo certo, se tem algum erro de ortografia, não importa. A única coisa que você precisa fazer é escrever. Eu vou dar só alguns exemplos aqui do que escrever, porque eu lembro que quando eu comecei a fazer isso, eu ficava, mas eu vou escrever o quê? Isso vai depender muito do que cada pessoa vai estar pensando, porque cada pessoa vai ter um tipo de pensamento. Mas só trazendo alguns exemplos para vocês entenderem de uma maneira mais prática. Tu vai lá e escreve assim: agora eu tô escrevendo, eu peguei um caderno, uma folha de papel, tô escrevendo no meu caderno azul, tô me sentindo meio confusa, hoje o dia tá quente, sei lá, enfim, tô falando coisas aleatórias aqui. Você só vai escrever o que tá passando na sua cabeça, então literalmente, quando eu digo qualquer coisa, é qualquer coisa. Então, obviamente, se você tá pensando muito em um assunto que tá te incomodando, daí tu vai lá e escreve sobre isso, entendeu? Sei lá, hoje eu acordei muito estressada, eu estou com uma sensação de que eu estou perdida, eu sinto, sei lá, enfim. Aí tu vai descrever ali, tentar pelo menos, né, descrever tudo que tá saindo da sua cabeça. A ideia, porque assim, eu não quero que vocês confundam, a ideia não é vocês escreverem como vocês estão se sentindo, porque a ideia não é essa. A ideia é só vocês escreverem. Se vocês quiserem escrever sobre qualquer coisa, não importa o que seja, gente.
Se quiser descrever alguma coisa, descrever o ambiente que você tá, se quiser escrever o que você tá pensando, ou sobre alguma coisa que você tá pensando que tá deixando a tua cabeça cheia. Não importa, literalmente. A ideia aqui não é você falar como que você tá se sentindo ou coisas assim. Você pode fazer isso, tá? Mas não é o objetivo aqui, tá? O objetivo é você escrever qualquer coisa, tudo que vier na sua cabeça. Não se preocupa com pontuação, não se preocupa, tô escrevendo certo, tô escrevendo errado, minha letra tá bonita, minha letra tá feia, só escreve. O que você escrever não precisa ter lógica, não precisa ter um começo, um meio e um fim. A ideia é simplesmente tirar os pensamentos da sua mente e colocar no papel. E quando você começa a fazer isso, pensamentos que antes estavam rodando na sua cabeça em círculos começam a ganhar forma. Então esses pensamentos, eles deixam de ser uma sensação confusa dentro da sua cabeça. E agora eles passam pro papel de uma maneira visível. Isso cria uma coisa muito importante, que é a distância mental. Você deixa de estar completamente dentro daquele pensamento e começa a observar aquele pensamento. Daí tu pode se perguntar, por que escrever ajuda tanto? Eu li alguns estudos, eu só não vou conseguir trazer aqui agora esses estudos porque eu não lembro aonde que eu vi, mas se vocês procurarem, com certeza vocês vão achar que nesses estudos eles mostram que escrever sobre pensamentos e emoções pode ajudar a reduzir a ansiedade e a organizar a mente. Isso acontece porque escrever força o cérebro a estruturar aquilo que antes na sua mente estava caótico. Então aqueles pensamentos que estavam todos misturados, eles começam a separar. Então preocupações que antes na sua cabeça eram enormes, começam a parecer mais claras. E depois de alguns minutos escrevendo, a sua mente já começa a desacelerar. Porque você não está tentando resolver tudo ao mesmo tempo. Você está simplesmente deixando os pensamentos saírem. Outro efeito interessante é que às vezes na sua mente, um problema ele parece muito maior do que de fato ele é. E quando você tira esse problema da tua mente, coloca ele no papel, você começa a ver que esse problema não era tão grande assim quanto parecia que era. E não é porque o problema ele desapareceu, mas porque agora você consegue olhar para aquilo com mais clareza. Então você começa a perceber o que realmente é o problema. Às vezes o que a nossa mente precisa não é pensar mais, é simplesmente organizar aquilo que ela já está pensando. E escrever é uma das formas mais simples e eficazes de você fazer isso. Então a próxima vez que você perceber que você está preso nesses pensamentos excessivos, faz esse teste simples. Pega um caderno, coloca um cronômetro de 15 minutos e escreve tudo o que estiver passando pela tua cabeça. Pode parecer algo pequeno, mas muitas vezes esses 15 minutos são suficientes para acalmar a tua mente. Agora eu quero saber uma coisa. Você costuma pensar demais sobre as coisas? Ou você é aquela pessoa que consegue desligar a mente com facilidade? Comenta aqui embaixo, porque eu tenho a impressão que muita gente passa por isso hoje em dia. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, não esquece de deixar um like. Isso ajuda esse conteúdo a chegar a mais pessoas. Te vejo no próximo vídeo.